CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Futebol internacional, o Barcelona se consagrou como campeão da Supercopa da Espanha. Com 2 gols do brasileiro Rafinha, o time catalão venceu o rival Real Madrid por 3-2 na Arábia Saudita. Além de Rafinha, Lewandowski marcou para o Barça. Do outro lado, Gonzalo Garcia e Vini Júnior, com um golaço, marcaram para o Real. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa segunda-feira pra você, uma ótima semana pra todos que acompanham o CBN Esportes. Guarani começou o Paulistão com um empate contra o Primavera no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O gol do Fantasma saiu no apagar das luzes. 1-1. O torcedor do Guarani ficou preocupado com a atuação da equipe na estreia do estadual. Já o Primavera deixou uma boa impressão para o torcedor de Indaiatuba. Pouco tempo de preparação, até porque o Bugre já volta a jogar amanhã contra o Novo Horizontino fora de casa. E o técnico Matheus Costa deve mexer na equipe para o duelo contra o Tigre. Tênis, caso dispute o Aberto da Austrália, João Fonseca será o cabeça de chave de Grande Slam pela primeira vez na carreira. O brasileiro, que ainda está se recuperando de dores nas costas, aparece como o 30º colocado no ranking. Ele ainda não entrou em quadra em 2026. E agora o destaque do futebol paulista com Leonardo Dai. O São Paulo foi o único dos principais times do estado a perder na estreia pelo Campeonato Paulista. O tricolor levou 3-0 do Mirassol fora de casa. Já o Corinthians venceu por 3-0 a Ponte Preta na Neoquímica Arena. O Palmeiras já voltou a treinar depois da vitória sobre a Portuguesa no sábado. E no Santos, Neymar elogiou a estreia de Gabriel Barbosa, que marcou o gol da vitória também no sábado contra o Novo Horizontino. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras venceu o Remo por 3-0 e terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento. A segunda fase, a fase eliminatória, começa nesta segunda-feira. O Santos decide uma vaga na próxima etapa às 5:30 da tarde contra o Cuiabá. E o Corinthians joga às 9:20 da noite contra o Guarani. Mais futebol internacional, emprestado pelo Real Madrid, Endrick precisou de 42 minutos para marcar pela primeira vez com a camisa do Lyon. Em sua estreia pelo time francês, o atacante marcou o segundo da vitória por 2-1 contra o Lille pela Copa da França. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Ai, macaca, começou com derrota no Campeonato Paulista. 3-0 pro Corinthians na Neoquímica Arena. A Ponte que não contou com os atletas que foram contratados, até porque a Ponte ainda está no Transferban. Depois da partida, o técnico Marcelo Fernandes foi bem claro quando falou a respeito do futuro da Ponte Preta no estadual. Abre aspas para o treinador: se não conseguir pagar o Transferban, vai ser bem difícil. Fecha aspas. A CBF confirmou todas as informações sobre a final da Supercopa do Brasil. A decisão entre Flamengo e Corinthians será no dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília, às 4 da tarde. Será o encontro entre o campeão brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil. E agora a central do Chaib é de futebol raiz. Tudo bem, Fábio Chaib? Bom dia, ótima semana pra você. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Começou a Série A2 do Paulistão nesse final de semana, começou a Série A2 do Paulistão e os dois times da região estrearam fora de casa.
A Inter de Limeira empatou 1-1 com o Monte Azul, jogando lá em Monte Azul. E o 15 de Piracicaba conseguiu um bom resultado, venceu o São Bento aqui em Sorocaba. 1-0 para o 15. O 15, portanto, estreando muito bem. Na segunda rodada, a Inter de Limeira recebe o próprio São Bento e o 15 de Piracicaba encara o Sertãozinho no Barão de Serra Negra. E a opinião do CBN Esportes abrindo a semana, Carlão de Freitas com uma dor de cabeça grande, porque o futebol de Campinas não luziu na primeira rodada, Carlão. Não luziu, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN, dos 4 filhos aqui da região. Acho que o Primavera deixou uma impressão legal. Se o primeiro objetivo dentro lá do Fantasma é escapar do rebaixamento, eu acho que o Primavera não vai correr tantos riscos, né? Principalmente depois dessa primeira rodada. O Guarani eu acho que requer um pouco de paciência por parte do torcedor. É claro que é difícil pedir paciência para o torcedor que anda meio cabisbaixo em virtude do ano passado, mas muitas mudanças aconteceram. A Ponte, o menor dos problemas foi a derrota para o Corinthians. Eu acho que o clube está doente, o clube precisa aí de uma repaginada, algo que a gente tem falado há muito tempo aqui. E o Capivariano deu sinais preocupantes também, né? Embora tenha enfrentado um São Bernardo forte, um São Bernardo robusto desde o ano passado, mas deu aí um sinal preocupante para o seu torcedor. Ou seja, um final de semana com 4 estreias das nossas equipes aqui, e só o Primavera deu aí um sinal bem positivo para o seu torcedor. É isso, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes, convidando você a participar através do nosso WhatsApp, código de área é o 19 991 869 070. Esse é o WhatsApp da CBN, fica à sua disposição. Pode mandar um recado aqui durante o CBN Esportes. Tem os comandos técnicos de Valmir Bortoleto, operação de stream com Sam Ladip. Apresentação: Júlio Nascimento. Agora são 11 horas e 12 minutos. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Mário Quintino, feliz da vida, né? Porque o Santos Futebol Clube com Gabigol já fez o muque já no sabadão. O Gabigol já levou o Santos à primeira vitória no Campeonato Paulista. Feliz 2026 para torcida santista. Tudo bem, Mário? Acho que esse ano vai ser diferente, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Boa semana também. Ficou uma boa impressão, eu acho, né, Júlio? Apesar ali do comecinho um pouquinho complicado, mas também começo de temporada, né? Não, tá só no comecinho, né? O mais engraçado é que há 2 meses a torcida do Santos fez aquele corinho, né? O Gabigol tá sendo melhor do que você, e agora os dois foram os protagonistas da vitória contra o Novo Horizontino. Tá então a nova dupla santista. É isso. Vamos então com informações do trânsito, Mário, por gentileza. Vamos lá então, Júlio, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue na Prestes Maia. Tem trânsito intenso nos 2 sentidos aqui em Campinas, na passagem já pela Marginal do Pissarrão, então atenção pela região, principalmente para seguir
em direção da rodovia Santos Dumont. Inclusive, o nosso ouvinte que está vindo da Via Expressa acaba diminuindo a velocidade, a atenção também ali pelo trecho, já na saída também da região do Hospital Mário Gatti. A gente vem acompanhando também a situação da rodovia dos Bandeirantes, que tem lentidão na chegada à capital paulista. Teve 2 ocorrências lá no trecho mais cedo, uma delas no quilômetro 19, foi atendimento de um acidente. Nesse trecho a pista já está liberada, e também na altura do quilômetro 14 aconteceu um incêndio em um veículo. Segundo informações da Autoban, a pista também já está liberada, a faixa que estava ali interditada, só que ainda tem pelo menos 3 quilômetros de lentidão. Então, ficou alerta para você que vai em direção da capital paulista. Na rodovia Anhanguera, acaba diminuindo a velocidade já na chegada a São Paulo, mas aí por conta da Marginal Tietê, que ainda tem movimentação intensa também lá pela região. No sentido interior, para você que utiliza o sistema Anhanguera Bandeirantes, aí por enquanto sem dificuldades nas 2 rodovias. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. O Mário Quintino volta aqui na programação da CBN. Agora são 11h16. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas. Onze horas e 18 minutos. Vamos começar com o Leonardo Dai, até porque foi uma rodada movimentada de Campeonato Paulista. Começou o Paulistão 2026, Dai. O São Paulo foi o único dos principais times do estado a perder na estreia pelo Campeonato Paulista. O tricolor voltou a Mirassol pela primeira vez desde a derrota por 3-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado e perdeu de novo por 3-0 para o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia. A partida marcou no segundo tempo a estreia de Danielzinho. Mas no mais, o tricolor não apresentou grandes novidades em relação aos piores jogos que fez na reta final do ano passado. O time do técnico Hernan Crespo levou 2 gols no primeiro tempo e outro no final da partida. Eu falei, um momento delicado, estamos trabalhando para... Crespo admite que o momento é delicado, mas garante que todos estão trabalhando para melhorar. Ele diz que a confiança é fundamental e que é possível sim que o São Paulo evolua. Eu acho que lo podemos fazer. Já o Corinthians jogou na Neoquímica Arena contra uma Ponte Preta muito desfalcada, porque não conseguiu registrar os seus 11 reforços contratados para a disputa do Campeonato Paulista. O Timão teve dificuldades em dado momento do primeiro tempo, mas resolveu o jogo na etapa final com 3 gols e venceu por 3-0. Gustavo Henrique, André e André Ramalho marcaram os gols da vitória da equipe de Dorival Júnior. Ponte Preta não conseguiu inscrever jogadores que foram contratados, porém manteve a estrutura da equipe do ano anterior e mesmo assim nós fizemos um jogo onde tivemos merecimento pelo resultado.
O Palmeiras voltou a treinar depois de estrear no Campeonato Paulista com vitória sobre a Portuguesa no último sábado. O Santos, que venceu o Novo Horizontino também no sábado, vive a expectativa pelo momento em que Neymar e Gabriel Barbosa jogarão juntos. Neste domingo, durante um evento que aconteceu na região metropolitana de São Paulo, Neymar conversou com a imprensa e elogiou a estreia de Gabriel Barbosa, que marcou o gol da vitória santista sobre o Novo Horizontino no sábado. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras encerrou a primeira fase com a terceira vitória em 3 jogos, batendo o Remo pelo placar de 3-0. A fase eliminatória começa nesta segunda-feira. O Santos joga às 5:30 da tarde contra o Cuiabá e o Corinthians enfrenta o Guarani a partir das 9h20 da noite. Os demais, dentre os principais times do estado de São Paulo, jogarão na terça-feira, em horários que ainda serão oficialmente anunciados. A equipe do Palmeiras jogará na próxima fase, na fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior, provavelmente de novo na cidade de Barueri, e o jogo será contra a equipe do Vitória. Já o São Paulo vai enfrentar na segunda fase da Copinha a equipe da Portuguesa. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Dai, pelas informações. Acho que a grande movimentação ontem em rede social, a repercussão foi a derrota do São Paulo, né, Fábio Chaib? Inclusive com direito aí ao desabafo do Luciano. A gente tem falado bastante sobre o São Paulo aqui no CBN Esportes, até com certo pessimismo em relação aos bastidores, né, a política do tricolor, e dentro de campo acho que acabou todo esse cenário externo refletindo no desempenho do São Paulo, né, Chaib? São Paulo muito apático ontem, né? Com 20 minutos da primeira etapa, dava 2-0 já para o Mirassol praticamente definindo o resultado. O ano de 2026 começa como terminou o ano de 2025, tanto para Mirassol quanto para São Paulo também. O Mirassol vencendo mais um grande em casa e o São Paulo levando o jogo como se fosse água morna, né? Sem vontade nenhuma, meio apático. E o Crespo ontem, nessa mesma entrevista que ele deu para o Leonardo Dai, avisou que o São Paulo precisa de 5 reforços, ele quer 5 reforços o tricolor conseguir desempenhar bem, pelo menos nesse começo do Campeonato Paulista. E a grande preocupação do São Paulo também não é só dentro de campo, né, Júlio? Ontem no Fantástico, né, no jornal, na revista eletrônica Fantástico Semanal, o Fantástico revelou uma apuração da Polícia Civil, né, que está apurando a criação de 15 empresas pelo ex-diretor adjunto do clube, Nelson Marques Ferreira, e é uma investigação da Polícia Federal que promete balançar aí os corredores do Morumbi. O Júlio Casares também está sendo investigado, muita confusão neste momento, lembrando que dia 16 tem a eleição do provável impeachment do Júlio Casares, presidente do Tricolor, né? E aí inclusive vem, né, o Luciano nessa entrevista, né, Carlão, fala assim, gente, vai ser um ano difícil. A torcida que nos ajude, não abandone o time, porque o São Paulo vai ter que ser muito resiliente nesse ano também. E o São Paulo, assim, o DNA do São Paulo não é de brigar com rebaixamento, né, passar por estas crises, e o torcedor não é acostumado a isso, né? E aí quando vem o Luciano, que é uma referência hoje pra torcida, e faz um alerta desse, realmente é preocupante. Eu até acompanho o São Paulo sem oferecer qualquer resistência. Acompanhar a Ponte um pouco mais cedo, a mesma coisa. Eu falei, o São Paulo tá parecendo a Ponte Preta, parecia o Mirassol, que era o São Paulo, tal a qualidade, tal a volúpia, o dinamismo da equipe. O Mugni chegou, se encaixou muito bem, os novos reforços, né, a base foi mantida e houve uma qualificação. Mais perigoso o momento que o São Paulo vive. Eu acho que você falar em rebaixamento hoje, mesmo que seja no Campeonato Paulista, não é fora da realidade, pelo combo tricolor, né? Não só dentro de campo, onde é uma equipe fragilizada, mas fora dele. Isso acaba respingando, isso acaba entrando no vestiário. Bom, Corinthians a gente vai falar daqui a pouco, né? Quando a gente entrar no assunto Ponte Preta, e tivemos as vitórias do Santos. A vitória do Palmeiras também, né? Acho que a vitória do Santos, Júlio, Fabião, eu acho que é algo que pode ser considerado, porque o Santos não venceu qualquer um, né? Eu acho que o Novo Horizontino hoje, tirando o Red Bull Bragantino e o Mirassol, que são de Série A,
eu acho que é o time mais forte, né? E é uma Série B, a gente brinca, é a Série B+, né? Por 2 anos consecutivos já brigou pelo acesso, então não foi qualquer vitória. Importante, né, pro Vojvoda o Gabigol já marcar na estreia, isso dá mais confiança, tira um pouco, né, aquela desconfiança que a torcida tinha sobre o camisa 9. Eu acho que foi a vitória mais impactante. O Palmeiras é chover no molhado, né, com um time mesclado, mais uma boa estreia do Marlon Freitas, Carlos Miguel segura, a Portuguesa desperdiçou algumas oportunidades, mas o Palmeiras venceu e venceu até de uma maneira tranquila, e ponto positivo pro gol, pro menino Luigi, né, às vezes contestado na temporada passada, mas fez um gol importante que dá confiança, é mais um reforço pro Abel Ferreira dentro do próprio elenco. Já vou passar para as mensagens aqui, tem alguma observação, alguma ponderação sobre a primeira rodada de Campeonato Paulista, Fábio Scheibe? Na próxima rodada, justamente, Palmeiras e Santos se enfrentam. Já na quarta-feira, né, na Arena Barueri, o Palmeiras já tentando desbancar um dos favoritos aí também, um grande jogo nesse começo de temporada, e o Santos tentando se consolidar aí depois dessa boa vitória contra o Novo Horizontino, gol do próprio Gabigol, né? Top, boa maravilha. Deixa eu atender aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp 991-869-070. Salve, amigos, um bom dia. Como São Paulino, me resta ficar torcendo pelos Spurs na NBA e ansiosamente aguardar o retorno da Fórmula 1, porque o futebol, somos o primeiro time a ser trucidado em 2 canais ao mesmo tempo, com a reportagem do Fantástico e ao mesmo tempo o jogo dentro de campo. É o nosso Vini aqui que tá mandando, o Vinícius, o nosso especialista em automobilismo. O Sérgio, a que ponto chegou o Nova Odessa? Tá aí então, mensagem do Sérgio. Bom dia, pessoal. Mais decepcionante que a estreia do time do Bugre é o tratamento e a atenção aos torcedores da Cabeceira Sul no sábado. Queria comprar água no calor que estava e não estava com cartão nem de crédito nem de débito, pois não aceitavam dinheiro, não consegui comprar. No bar debaixo da arquibancada não tinha ninguém para atender. Enfim, a solução foi aguentar e passar sede, comprar lá fora do estádio. Lamentável. Mais atenção ao torcedor. É o Pércio aqui quem faz a reclamação. Tava com dificuldades lá de fazer uma aquisição de água e alimentos. Ele estava na Cabeceira? Cabeceira Sul. Cabeceira Sul do Guarani, né? Isso. E nós tivemos também reclamação dos torcedores do Primavera, que estavam na Cabeceira Norte. Acredito que pode ter sido um problema de logística por ser o primeiro jogo com o pessoal que cuida e que trabalha nos bares do Guarani, mas é um ponto de preocupação, porque a gente sempre fala, o clube precisa atrair o torcedor precisa ser bem tratado no estádio. E logo de cara já vem essa reclamação do Pércio, mais a reclamação do torcedor visitante do Primavera, é algo que precisa ficar de Eu acho que houve Bugre. uma reformulação do pessoal que cuida ali, né? Porque na nossa saída, a saída da imprensa também foi complicada, porque eles fecharam os portões. Né? É verdade. E não só nós da imprensa, o pessoal que trabalha ali embaixo, aquela movimentação, os profissionais também ficaram presos ali por uns 10, 15 minutos. Bom dia, pessoal. O Transferban continua no site da FIFA. Tentei acessar e não consegui. Continua. É o Wilson da Rocha quem tá mandando aqui a mensagem pelo nosso WhatsApp. Bom dia, amigos. O São Paulo que se cuide. Porque a Série B vem aí. O Cleiton tá mandando aqui pelo nosso WhatsApp também. Segura o peixe. Manda aqui o Fabiano com uma figurinha do Gabigol. Tá vendo? O futebol o futebol, cara, não é difícil. O negócio de bola na rede aí resolve muita coisa. Muito. Cura tudo. Tinha um comentarista lá em Ribeirão, João Gilberto Bola Branca. Ele falava assim, não é difícil cobrar pênalti. É a coisa mais fácil do mundo. Aí os caras, como assim, ô Bola Branca? Ele falou assim, é só você jogar no canto que o goleiro não pula. Isso. É pronto, e resolvido o problema. E o gol cura, hein? Se pudesse comprar em qualquer estabelecimento comercial o gol, seria sensacional. Mas o gol custa caro, né? O Mazola sempre dizia isso. O filósofo Mazola Júnior. O JP de Moraes, bom dia, amigos. Time novo, velhos problemas. Se o time troca quase todas as peças e continua jogando do mesmo jeito, o problema está no comando. Cicinho e Diego Torres sem condições. Um abraço a todos. Eu quero entrar nesse tema daqui a pouco na hora do Guarani. Muitas críticas direcionadas aí ao Matheus Costa. Até fiquei surpreso quando abriu o Twitter lá, o pessoal já tava descendo a lenha no técnico do Guarani. Bom dia, amigos do CBN Esportes, aqui é o Rodrigo Pulpa. As derrotas de ponte do São Paulo na estreia do Paulistão mostraram o tamanho do estrago que a situação do extracampo vem fazendo dentro do gramado, ao ponto da diretoria tricolor fazer uma entrevista de cunho político no CT do clube e o técnico da Alvinegra falar abertamente sobre a crise da macaca, principalmente no caso Transferban. Ou as diretorias tomam providências com urgência,
o ano das duas equipes será tenebroso. Nosso Rodrigão, quem escreve aqui pelo nosso WhatsApp. Obrigado pela mensagem. Vocês acharam pênalti em cima do Simon e acharam o Cicinho para expulsão? São as polêmicas do final do ano, pergunta aqui o Luiz. Pois não, Chaibe? Não, depois tem uma notícia do Mercadão da Bola, mas pode... Envolve o Flamengo, Fábio Chaibe? Exatamente. Por favor, então, porque eu acabei de abrir aqui e já quase caí para trás aqui na cadeira, viu, Fábio? É a informação do Fabrício Romano, né, aquele jornalista especializado em transferências, principalmente da Europa. Ele afirma que o Flamengo tem um acordo já com o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, que joga na Inglaterra, deu aval para o Flamengo seguir com a proposta. Agora espera o sim do West Ham para concretizar a negociação. Então, o Lucas Paquetá podendo voltar para o Flamengo, cerca de 40 milhões de euros, 250 milhões de reais. O West Ham, time inglês, está pedindo para a volta de Paquetá para o Flamengo. A competitividade vai ficar cada vez mais difícil. Bateu o Flamengo, cara. O Lupe até falou aqui do Almada, se o Palmeiras conseguir essa contratação, aí virou o futebol espanhol, aí não tem jeito, pode entregar a taça pro rubro-negro ou pro alviverde, porque não tem mais competição. Lógico, né, méritos, né, por administrações corretas, administrações sérias, profissionais, só que em termos de competitividade no Brasil, acabou. Realmente Como que vai concorrer? O Campeonato Brasileiro já era, tirando os dois já era. Quem vai brigar? O Cruzeiro? Não sei, será que tem tanta força? Não são só assim? Bons times titulares, né? Você tem o time A é bom, o time B é bom, o time C é bom. Para cada posição, 2, 3 opções. 2, 3 opções qualificadas. O Wagner de Hortolândia, a crise da ponte parece que não tem fim. Bom dia a todos da CBN, aqui é o Valmir Ponte Pretano de Hortolândia. Como que a Ponte Preta se apequenou no cenário esportivo brasileiro, é impressionante a queda de qualidade da equipe. Faz o desabafo aqui. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Já saiu sim do site da FIFA o transfer da Ponte. A gente vai dar uma olhada que estão aqui. Ô Bruno, obrigado pela mensagem. Saiu agora, porque no início do programa ainda constava. Então, a gente vai pro repórter CBN. Ligou, ó. Enquanto a gente vai atualizando aqui, depois o repórter CBN... Calma aí, dá tempo, né, Valmir? 32? Transfer do Ban. Vai. Dá o F5 consagrador aí. O Lupe... Gente, você tem que entender que o Lupe, ele é meio devagar pra tecnologia. Não é, mas eu tava... Tem que ter um pouco de paciência. Não, meu computador resetou. Aí não é culpa dele aí. Aí também, ei. Ah lá, ó. Tá aqui ainda, viu, Bruno? Então, olha lá. O Lupe. Por enquanto, segue aqui o Transfer Ban no site da FIFA. Bacana? Eu não jogo mais! Eu não pago conta. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações, 11h32. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. O fundo Brain Cash, administrado pela gestora de recursos REAG, recebeu um empréstimo do Banco Master de 450 milhões de reais quando tinha apenas 20 dias de funcionamento, segundo o jornal O Globo. A operação multiplicou o capital do fundo em 30 mil vezes. A transação foi a única registrada no balanço. O Brain Cash tinha apenas um investidor, uma empresa dirigida por uma ex-funcionária da própria REAG.
A movimentação chamou a atenção do Banco Central e passou a ser investigada pelo Ministério Público Federal por causa da suspeita de reavaliação indevida de ativos, o que gerou uma rentabilidade extraordinária. No ano passado, a REAG entrou na mira da Operação Carbono Oculto. A ação apura a suspeita de um esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC, no setor de combustível e empresas financeiras. O tenista João Fonseca caiu uma posição e apareceu na 30ª colocação do ranking mundial da ATP. Mesmo assim, o brasileiro será a cabeça de chave caso dispute o Aberto da Austrália. Fonseca ainda não estreou na temporada. Ele desistiu de participar dos torneios de Adelaide e Brisbane por causa de uma lesão nas costas. O brasileiro foi ultrapassado por Brandon Nakashima dos Estados Unidos, vice-campeão do ATP 250 de Brisbane. Biadade perdeu por 2-1 de virada para a canadense Vitória Mboko, no WTA 500 de Adelaide. A brasileira voltou ao circuito mundial depois de uma pausa de 117 dias. Foi a primeira partida dela desde o WTA 500 de Seul, disputado em setembro. Naquele torneio, Bia passou mal em quadra. Ela sentiu dificuldade para respirar e até para segurar uma garrafa d'água com as mãos trêmulas. Pouco depois, a tenista anunciou que encerraria a temporada ali para descansar. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11h36, pois não, Antônio Lupe? Eu prometo ser muito rápido na minha observação. Os estaduais, eles são muito criticados, né, pela questão de calendário e tudo mais. Só que, cara, o responsável pelo marketing de algumas empresas estão de parabéns. Primeiro no cara ou coroa, né, da patrocinadora Master, geladeira ou fritadeira? Mas deu uma confusão, né? Teve um jogo aí que o árbitro geladeira ou fritadeira. O cara que ganhou falou geladeira. Só que aí caiu fritadeira e quem que é a fritadeira mesmo? Só que ninguém lembrava. Aí eu falei, escolhe você então, vai. Para o ímpar. Na verdade tem que ser mais organizado só o árbitro, né? Porque é um merchan, ele tá fazendo ali uma propaganda. E agora, a cumbuquinha das bolas. Ali é perfeito. Aquilo ali foi, como diz Carlos Batista, o rapaz do marketing, ele acertou no olho da mosca. Porque impressionante. Parabéns a todos. Tem como você conseguir uma pra mim? Não tem. A primeira imagem, a primeira coisa que você pensa quando vê as cumbuquinhas é já na coisa do cachorro. Mas no Campeonato Paulista era como se fosse um pedaço de cano, né? Partido assim, bem pequenininho, e a bola ficava em cima. No Campeonato Paulista é a cumbuquinha de um cachorro ou um gatinho, né? Pra onde você coloca a água ou a comidinha do pet, e a bola fica em cima. Agora o jogador brasileiro, a nova moda, antiga, tem a moda dos goleiros, né, que fazem agora cera. Agora a minha, o meu foi só esse detalhe, agora é ele. Mas a nova moda é o cara, o lateral é aqui, os caras querem cobrar a 3 metros de distância. Aí ele pega, principalmente o time que tá ganhando. Aí o árbitro vai, dá aquela bronca, nisso o cara ganha uns 30 segundos. O jogador brasileiro é algo também que precisa ser estudado, tal a criatividade na lei de Gerson. O jogador brasileiro, no geral, ele é xarope. Xarope, tudo lei de Gerson, tudo igual, todo mundo quer tirar vantagem, até no lateral agora. Vamos lá, meu caro Antônio Lupe, falar do futebol de Campinas. Na ordem cronológica, a estreia do Guarani quase foi com vitória, mas no último minuto lá o Josiel que entrou pra história, né? Primeiro gol do Primavera na Elite em 99 anos. Exatamente, foi no apagar das luzes, né, que o Fantasma conseguiu o empate, mas é preciso dizer que o Primavera foi melhor em campo, dominou todas as ações, um time já entrosado, porque grande parte dos jogadores que começaram a partida fizeram parte do time que conquistou o acesso da Série A2 para a Série A1. O Guarani com muitas caras novas, o versão 2026, que deixou o torcedor preocupado
no fim do jogo. Empate em 1-1, o Guarani abriu o placar com o Rafael, que é um dos remanescentes, estava jogando ali na direita porque o Cicinho foi sacado no intervalo, Cicinho que foi expulso, mas aí depois o VAR entrou em ação, anulou o vermelho e ele recebeu o amarelo. Só que não estava em uma tarde/noite muito feliz o lateral direito do Guarani. E o Rafael entrou e fez o gol, colocando o Guarani na frente. Só que no último lance da partida, Josiel, que inclusive já passou pelo futebol de Campinas, passou pela Ponte Preta, marcou o gol de empate do Primavera. Após a partida, o técnico Matheus Costa fez uma avaliação daquilo que o Guarani apresentou no jogo. O primeiro tempo a gente não fez um primeiro tempo de acordo com aquilo que a gente esperava. Acho que faltou encaixe da nossa pressão. Isso foi corrigido no intervalo. Eles iniciavam a construção com 2 zagueiros e com o Luan na frente dos 2 zagueiros ali, fazendo uma trinca. Quando pressionávamos somente em 2 e ficava 3 contra 2 no meio de campo. Ajustamos isso no intervalo. Trabalhavam muito bola vertical de um lado para o outro, tentando utilizar os 2 beiradas, né, o Wellington e o Paulo Baia, o que nos causou desequilíbrio. Ajustamos isso no intervalo, acredito que fomos efetivos nisso durante o segundo tempo. Passamos a controlar o jogo e criando chances. Tivemos a oportunidade no momento de concretizar a vitória, e o futebol é detalhes. Acredito que o primeiro tempo, mesmo o Primavera tendo mais controle do jogo, também tivemos 2 boas oportunidades. Eles também tiveram, nesses detalhes ninguém se sobressaiu. Segundo tempo iniciamos com outra postura, de outra forma, conseguimos fazer o gol, tivemos chance de fazer o segundo gol. E no último lance do jogo, é uma construção que nós estamos tendo de equipe, de identidade. É claro que vai ficar uma frustração grande pelo último momento da partida, na último lance do adversário, se concretizar em gol, num lance que a gente trabalhou muito e que a gente sabia do poder também do nosso adversário. Então fica esse aprendizado, a gente está numa competição equilibradíssima, qualquer detalhezinho pode pesar a favor ou contra. Do término da temporada passada para hoje, eu não participei de uma coletiva que foi mencionada a temporada passada. Tudo que acontece aqui tem uma citação da temporada passada. A temporada passada acabou, ficou para trás. Particularmente, tudo que acontece a partir de 3 de dezembro, que quando iniciou o nosso trabalho para a temporada de 2026, nada me lembra a temporada passada. Eu tive, em muitos momentos aqui, grandes vitórias e também não penso nessas grandes vitórias. Eu tive em outros clubes sequências maravilhosas, não penso nessas sequências. O que eu estou preocupado agora é com o que a gente vai fazer, não com o que a gente fez ou deixou de fazer no passado. A minha preocupação hoje é 2026. Eu tenho uma confiança enorme neste clube, nestes atletas e naquilo que nós estamos fazendo. O técnico Matheus Costa querendo colocar fim à temporada 2025 para que não seja uma grande sombra em 2026. Pouco tempo de preparação e algumas preocupações para enfrentar o Novo Horizontino amanhã, 19h, lá no Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. O Igor Pereira, que aliás deixou uma boa impressão, saiu machucado e não deve viajar com a delegação e não está descartada mudanças na equipe. Do outro lado, um Primavera que deixou todos surpresos com o desempenho apresentado. E o Rafael Marques, técnico da equipe de Indaiatuba, falou um pouco mais do que a sua equipe apresentou no jogo. Eu acho que a resposta foi muito boa dos atletas. Nós, lá dentro, sabemos da nossa capacidade, né? Acho que isso que vocês viram hoje, a questão de competitividade, de competir o tempo todo, de impor o jogo, jogar, isso a gente já sabia. Eu acho que isso é novidade para quem ainda não acompanhava e não sabia, né, da filosofia do Primavera, da característica da nossa equipe, né, da nossa identidade. Mas que eu falei, para mim foi um jogo maravilhoso, onde obviamente a gente tem algumas coisas a consertar, né? Não que eu não gostei, né? São detalhes que a gente precisa estar evoluindo sempre, né? A partir do momento que a gente achar que está tudo bom, teoricamente, a probabilidade das coisas negativas acontecer são grandes. Então, isso não tem aqui dentro.
apesar do excelente jogo que fizemos, né? Brigamos o tempo todo, acreditamos o tempo todo, então por isso fomos presenteados com esse gol no finalzinho do jogo, mas é já descansar e já pensar no Mirassol. Pensar no Mirassol, que é o próximo compromisso da equipe do Fantasma de Indaiatuba. O Primavera, repito, o Guarani joga amanhã contra o Novo Horizontino. Primavera e Mirassol se enfrentam quarta-feira, 19h, primeiro jogo do Primavera lá no novo Ítalo Mário Limonge, reformulado. Boa. É isso, né? Vai ser um jogo histórico aí também, né? Pro Primavera. Bom, vamos lá, Carol de Freitas, analisar a estreia do Guarani, né? Que acabou ficando com esse gosto amargo por conta do enredo, né? Você vencer até os 50, faltava 2 minutinhos pra acabar o jogo, o Guarani foi lá, bobeou e tomou gol de empate. Você vê como o futebol é estranho, né? Se levarmos em conta todo o desempenho, todo o cenário do jogo, o ponto do Guarani tem que ser valorizado. Agora, se levarmos em conta que o Guarani vencia até o último instante, aí sim foi um tropeço. Olha, eu entendo a frustração do torcedor do Guarani, eu entendo a preocupação do torcedor do Guarani, porque o 2025 ainda está na memória. Mesmo com o otimismo em virtude das contratações, o torcedor não esquece o que aconteceu, porque foi muito doído, foi muito sofrido o que aconteceu com o Bugre. Então, entendo as críticas, porém, não sei se é possível, mas eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com esse time do Guarani. Carlão, mas são 7 jogos agora. São 7 jogos, mas o Guarani mudou muito, gente. Mudou muito, apresentou falhas, apresentou vulnerabilidades. O sistema defensivo, o miolo, eu gostei dos 2 jogadores, né? Do Jonathan e do Donatão, demonstraram ali o entrosamento. Senti falta dos 2 apoiadores, o Cicinho e o Emerson, não gostei da participação dos 2, principalmente do Cicinho. Eu vi o lance aqui com um pouco mais de calma, poderia ter mantido a expulsão, o árbitro poderia sim, o Cicinho chegou por cima, mas ainda bem pro Guarani, ele voltou atrás na decisão. Achei também que o sistema de marcação no meio-campo teve falhas, o William Farias e o Igor Pereira. O Igor ofensivamente até demonstrou qualidade, o William errando muitos passes e a marcação não se entendeu, tanto que o Primavera chegou muitas vezes por dentro, sob a coordenação do Matheus Anjos. Ofensivamente o Diego Torres ficou devendo mais uma vez. Então, quando você não tem um meia participativo e os lados também não funcionando, os atacantes vão morrer de fome. Dos 3 jogadores, o que me deixou aí uma satisfação foi o Mirandinha, né, apesar de pouca inteligência em alguns momentos, mas muita transpiração, muita luta, muita velocidade, vai ser importantíssimo amanhã em Novo Horizonte. Então são pontos que a gente entende pela falta de entrosamento, mas como o campeonato é de tiro curto, infelizmente, aí eu digo infelizmente mesmo, o Matheus vai ter que corrigir, vai ter que preencher estas lacunas com o carro em movimento, mas precisa ter um pouco mais de calma, não é do dia para a noite que você abre mão de 11 jogadores e coloca novos 11 jogadores e essa resposta vai ser imediata. Por isso o Guarani eu acho que vai sofrer um pouquinho neste princípio de Campeonato Paulista. É isso, Fábio Scheibe. O Guarani então inicia, né, com esse empate. Claro que a expectativa é muito grande do torcedor, principalmente pelo elenco que vem sendo montado. Só que tá me chamando a atenção, viu? Essa cobrança já na primeira rodada em cima do Matheus Costa. Porque vamos lembrar, né? A primeira rodada do Guarani é um calendário muito difícil, com o Novo Horizontino e Santos pela frente, mas confesso que me chamou a atenção essas cobranças aí em cima do treinador bugrino, viu, Fábio? O torcedor é imediatista, né, Júlio? A gente sabe que o Guarani tem esse Campeonato Paulista, mudou 7 jogadores praticamente aí do time titular também, muita gente nova, muitas contratações. Vale lembrar também que o objetivo principal do Guarani nessa temporada é o acesso da Série C para a Série B no Campeonato Brasileiro. A gente não pode cobrar isso do torcedor, mas, querendo ou não, o Paulistão vai ser uma espécie de laboratório para os jogadores que foram contratados, avaliar melhor também. Falta entrosamento, foi o primeiro jogo apenas, o Primavera já vem treinando há algum tempo também, fez um bom primeiro tempo, o Guarani até igualou na segunda etapa, mas o resultado foi justo. A gente pensar que o empate era o resultado mais justo nesse momento. E é o começo de uma temporada, né? Como eu disse anteriormente, a Série C, que é o mais importante para o Guarani. Então, portanto, o torcedor tem que estar ciente dessa situação
e apoiar a equipe para poder desenvolver melhor esse time aí durante este ano, né, Júlio? Ô, Júlio, às vezes a gente se apega muito em tradição, em camisa, né? E acho que não cabe nem comparação o que é o Guarani, o que é o Primavera, e com todo respeito ao Primavera, que faz um trabalho sensacional. Mas em termos de time, gente, o Guarani pegou um time que já vem formado desde o ano passado e com jogadores mais qualificados, né? Ele foi recheado com qualificações, a começar pela zaga, né? No passado o titular era o Renato Viz, que veio o Líger, dispensa qualquer apresentação, o Líger, um cara experiente, rodado, com muito acesso na bagagem. E à frente o Paulo Baia. O Paulo Baia no Primavera, ele é diferente. É um cara que traz no currículo uma Série A com o Ceará, uma Série A com o Fluminense. Então ele chega já robusto, é um jogador que comandou as ações pelo lado esquerdo, que dificultou demais pro Cicinho, comprometeu até a participação do Cicinho. Então é um time hoje mais pronto que o Guarani, mais entrosado, mais organizado. Então o Guarani enfrentou um time melhor que ele. É um time que tecnicamente hoje está numa prateleira acima, mais entrosado, né? Com mais... O próprio Rafael Marques já estava no comando, não como treinador, mas já trabalhando no staff do Primavera. Então isso também é uma dificuldade, isso também a gente tem que levar em conta. E aí eu pego carona com o Fábio. E, infelizmente o torcedor ele quer para ontem. Ainda mais depois de um ano difícil que o Guarani teve. Mas eu prefiro ainda ter um comedimento, vou esperar um pouco mais, mesmo o campeonato não dando esse tempo, mas eu prefiro esperar mais 2 jogos aí para ter uma opinião realmente forte com relação não só ao Guarani, mas também ao trabalho do Matheus, que é um trabalho prematuro ainda nesse 2026. É um novo time, agora ele teve tempo para trabalhar, para conhecer os atletas, então eu prefiro esperar um pouquinho mais. Acho que não é o momento para tirar pedras, não. 11 horas e 50 minutos, vamos pro intervalo e na volta a gente fala da Ponte Preta, que estreou com derrota para o Corinthians. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E a temporada 2026 pro vôlei Renata não começou boa não. A equipe de Campinas perdeu pro Monte Carmelo por 3-2 na última sexta-feira em jogo que durou quase 3 horas. A equipe mineira abriu 2-0, Campinas reagiu, mas não conseguiu impedir a derrota. A equipe do vôlei Renata caiu para a 2ª colocação e pela frente tem mais um jogo fora de casa, na quarta-feira, dia 14, contra o Goiás, lá no ginásio Rio Vermelho, na belíssima Goiânia. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Para a sua empresa. CBN Esportes Campinas.
11h53, Antônio Lupe, a Ponte estreou com derrota para o Corinthians fora de casa. Derrota por 3-0 com um time com remanescentes da Série C e no banco a garotada da Copa São Paulo, até porque a Ponte não conseguiu registrar os jogadores contratados, 11, por conta do Transferban. Inclusive, vamos atualizar aqui a tela do Transferban. Agora a gente virou especialista nesse assunto. A Ponte ainda continua. Deixa eu ver, Ponte Preta, Brasil... Tá aqui, ó. Ponte Preta ainda continua no Transferban. Aliás, isso foi assunto na entrevista coletiva do técnico Marcelo Fernandes, após a derrota para o Timão. Trabalhamos com os contratados até sexta-feira, né? Até quinta-feira, quando foi nos alertado que não ia ter a condição de usá-los, né? Tivemos 2 dias para preparar a equipe e tentar fazer o melhor hoje no jogo do Corinthians. Corinthians, uma grande equipe, muito bem treinada por um dos grandes treinadores que eu tive o prazer de trabalhar, Dorival e sua equipe, o Celso e o Lucas Silvestre. Só que assim, trabalhamos duro, sabíamos que iríamos sofrer. A equipe foi muito valente no primeiro tempo principalmente, onde eles iam pôr a carga máxima em cima da gente. Conseguimos ali sofrer a pressão já que a gente sabíamos que iríamos sofrer nessa pressão, né? E o time foi muito bem no primeiro tempo, sofrendo pouco, só com bolas e para nossa surpresa a gente foi surpreendido no gol de bola parada. A gente trabalhou muito. Então o Gustavo, que trabalhou comigo no Santos, é um grande cabeceador e já vem provando isso no Corinthians também. O segundo gol foi um gol que pegou na canela do André, né? Do jovem menino do Corinthians. E o terceiro gol, uma felicidade do André, né? De fora da área, né? Acertou no canto, pegou na trave, ainda o Diogão tentou ir. Assim, eu sou bem claro para as coisas, sabe? Eu não gosto de ficar fazendo cercar, de ficar fazendo improviso. Meu negócio é bem direto, né? O que esses jogadores fizeram hoje aí, eu bati palma para todos lá dentro do vestiário, porque é muito difícil você vir aqui na Neoquímica e jogar como jogou contra o Corinthians, sofrendo e tentando, ainda perdemos um gol, tivemos um pouquinho de domínio no jogo. Lógico, sofremos com os desfalques, né? Nenhuma equipe suporta um campeonato de primeira divisão em São Paulo do jeito que viemos, assim, com os meninos, coitados, estavam na Copa São Paulo com 3 vitórias, vieram para cá. O que eu posso falar desses meninos é só agradecer não só a eles, mas o Nenê Santana, que está lá também trabalhando no Sub-20 e que trabalha muito, e os meninos corresponderam e muito hoje aqui, nos 4 que eu coloquei, né? Além do Serginho, que já é do grupo, né? Então eu só tenho que agradecer esses meninos e a todos os jogadores da Ponte Preta. Todos os jogadores, porque não é qualquer jogador que vem aqui e consegue segurar uma pressão tão forte o Corinthians como foi. Tentamos jogar, mas sabíamos também que por todos os motivos que passamos também na pré-temporada, de começar a pré-temporada no dia 8, parar no dia 20, depois ficar 12 dias de inatividade e voltar no dia 2 para jogar dia 11, sabíamos que o lado físico também ia ser preponderante, como foi no segundo tempo. Mas parabéns ao Corinthians, que teve um volume muito maior, com certeza. Tentamos neutralizar no primeiro tempo, conseguimos, e no segundo tempo, que era um jogo para a gente tentar fazer um sprint ali, uma fugida ali num contra-ataque, porque o Corinthians ia vir para cima. O Corinthians foi feliz no gol de bola parada, no segundo gol, então, quando volta a dizer que pegou nas pernas do menino, entrou, e o gol do André de fora da área, que foi um belo gol. É um campeonato que ninguém sabe, pois é a primeira vez que ele vai ser disputado em 8 rodadas, e nós trabalhamos já a semana inteira, quando voltamos dia 2, sabendo que seriam 8 finais. Temos 7 finais agora. A projeção que eu faço é bem clara e objetiva. A Ponte Preta, se não conseguir pagar o Transferban, vai ser bem difícil ela continuar com essa molecada e esses guerreiros que estão aí. Isso é bem claro. A diretoria está fazendo um esforço grande para conseguir isso na segunda-feira, para que na quarta-feira a gente já esteja todos os jogadores à disposição. A questão não é nem que eles seriam titulares, mas é a questão da troca, do equilíbrio da equipe, que você possa continuar com todos. Todos estão trabalhando muito lá, estão todos muito chateados. Tem o João, o Ricardo lá que está chateado. Tem 2 pessoas também que trabalham muito também para querer trazer esses reforços, que foi o caso do Matheus e do Anderson também, que estão trabalhando muito nos bastidores ali, não aparecem muito, mas são 2 figuras importantíssimas no nosso dia a dia e estão bem preocupados com tudo isso. E a gente tem que ser bem claro, né? A gente não pode fugir da realidade. A realidade da Ponte Preta hoje é essa. Então a Ponte Preta, para fazer um campeonato difícil, seguro, ela tem que se livrar desse Transferban. Acredito, pelo que falaram, que já está pago, foi um problema burocrático e na segunda-feira vai ter sanado esse problema, para que a Ponte Preta possa continuar essas 7 rodadas com tranquilidade. Marcelo Fernandes falando então sobre
a Ponte Preta, e a gente continua aqui atualizando o Transferban, mais uma atualizada antes do Carlão de Freitas, ô Júlio, porque aqui assim, é tudo no ao vivo. F5. Ainda consta no Transferban da FIFA. Vamos lá, meu caro Carlão, 2 minutos aí pra você. Cara, é constrangedor, né, ouvir o Marcelo, e eu me coloco no lugar dele. Imagine pro Marcelo Fernandes ter que ir na imprensa paulistana, né, na grande imprensa, ter que falar sobre a situação da Ponte. O jogo é o menor dos problemas, perder pro Corinthians não foi ontem, não vai ser amanhã, ainda mais na Neoquímica Arena. Se o problema da Ponte fosse a derrota para o Corinthians, ótimo, é muito tranquilo de resolver. O problema é o futuro da Ponte, terrível, né, sem qualquer perspectiva. O Marcelo falou que problemas burocráticos, né, então, mas já são 12:30 e nada do Transferban, né. Então, qual que é a credibilidade dessa diretoria? O que ela vai passar? Será que vai derrubar esse Transferban hoje mesmo? Então, o Marcelo foi enfático, disse que com o Transferban vai ficar difícil tocar a Ponte Preta. É uma candidata assim ao rebaixamento pelo cenário. Se tivesse com esse time de ontem, mais os reforços, poderia brigar ali pelo menos em meio de tabela, mas ela é uma candidata por tudo que envolve a Ponte Preta hoje. E mais que outra coisa, né, mais constrangedora que a entrevista do Marcelo, o noticiário envolvendo a Ponte Preta, né, porque antes de enfrentar o Corinthians, como a Ponte é um clube regional, o noticiário fica aqui, restrito aqui na nossa região, Campinas e tal. Agora ontem ela enfrentou o Corinthians, ou seja, ela foi notícia nacional. Então você põe no troca de passe, tá falando dessa vergonha que a Ponte passa hoje, você põe na Record, é a vergonha, você põe na Bandeirantes, é a vergonha da Ponte Preta. Então, cara, já virou notícia nacional esse vexame que a diretoria ponte pretana está fazendo o torcedor passar. O jogo, Corinthians superior, a Ponte até conseguiu na primeira etapa fazer ali uma retranca, assustou nos minutos finais, numa finalização do Gé, mas o Corinthians foi superior, fez o gol numa bola parada, que é a especialidade do Gustavo Henrique, mas foi amplamente merecedor aí do resultado dessa vitória por 3-0. E hoje tem a Ponte na Copa São Paulo contra a Francana, né? Agora resta saber se esses atletas que estavam no banco vão pra Franca, né? Porque a Ponte estava em patrocínio paulista, ou se vai a molecada do Sub-17. Maravilha, aliás, tem Guarani também na Copinha hoje, justamente contra o Corinthians às 9h20 da noite. E a Inter de Limeira contra o América Mineiro. Boa. 12:00, 1 minuto, 4 horas tem Arena. Grande abraço, até amanhã, gente. Valeu. CBN Esportes Campinas.